Graça e paz. Mais uma vez nós temos a oportunidade de olhar para a nossa história e entender que nós temos um propósito nesse mundo. Não é de imaturidade, mas de maturidade. E esse propósito, ele tem um propósito, né? E eu quero falar hoje sobre aceitando a sua missão. Nós temos um propósito de vida, nós temos direcionamentos dados por Deus para cada um de nós. Então é amadurecer para aceitar a nossa missão. Vou ler dois textos com você. O primeiro deles está em Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi colocado na terra apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. Deus te projetou para fazer a diferença. Apesar de muitos livros aí de sucesso falando para a gente poder tirar o máximo da vida, de tudo que a gente tem, não foi para isso que Deus nos criou. A gente foi criado para acrescentar vida à terra, não apenas para extrair. Deus quer algo de volta de cada um de nós. E esse é um propósito que nós chamamos de ministério ou serviço. Então você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz que Ele nos criou, no texto que nós lemos de Efésios, para que fizéssemos a boa obra que Ele, de antemão, já preparou para nós. E essas boas obras são um serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está fazendo o serviço a Deus. Você está servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. O que Deus disse para Jeremias vale para mim e para você. Antes que nos fizeste no útero da mãe, Ele já nos escolheu e já nos separou para uma obra especial. Eu e você. Nós fomos postos nesse planeta para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque a gente merecesse, mas esse foi o seu plano desde o começo, para mostrar a bondade do amor, a bondade, o amor, a graça, a misericórdia de Cristo. Nós não fomos salvos pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, você tem um propósito, um papel, uma função para cumprir. Isso dá para a nossa vida uma importância muito grande. Não servimos a Deus porque a gente tem medo de Deus. A gente serve a Deus em gratidão por tudo que Ele fez por nós. Com muita alegria com tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele nos deu vida e vida em abundância. Pela salvação, o nosso passado foi perdoado. O nosso presente faz sentido e o nosso futuro está assegurado. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Acho que muitas vezes as pessoas confundem muito o termo servir, é mal compreendido pela maioria das pessoas, que é a palavra ministério. As pessoas escutam ministério e pensam em pastores, em padres, em madres, o sacerdócio profissional, vamos dizer assim. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão e um ministro, e quando está servindo, você está ministrando. Quando a sogra de Pedro ela foi curada, lá em Mateus 8,15, diz que ela se levantou e imediatamente passou a servir. E ela passou a servir com um dom. E esse dom foi o dom da saúde. Então eu e você temos dons dados por Deus para servi-lo. E quando servimos, e como é que a gente serve a Deus? Servimos a Deus servindo o outro. Entende? Quando servimos o outro, estamos servindo a Deus.
Somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para abençoar, somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando o céu descer. Não é isso, né? Você nunca se perguntou por que Deus já não... A gente aceitou a graça da salvação, nos entregamos a Ele. Por que Ele já não levou dessa terra? Uma terra corrupta, uma terra de gente ruim. Por que Ele já não catou e levou a gente para a eternidade? Porque Deus pretende usar a sua vida. Ele tem objetivos para a sua vida. Lá o texto de Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, Deus já tinha propósitos, pensamentos sobre sua vida. Por isso você não foi levado. Porque Deus tem propósito. Você é chamado para servir. Todo cristão é chamado para servir. O chamado para servir inclui o chamado para ser salvo, é o mesmo que é para servir. Independente do seu emprego, da sua carreira, um cristão serve em tempo integral. Um cristão que não é servo, não combina essa palavra. Ser cristão e não ser servo, não combina, não é? Deus nos chamou, nos fez seu povo e nos fez um povo para servir, né? Nós somos escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus. Sempre que você faz uso das suas habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Seu serviço é desesperadamente precioso e importante no corpo de Cristo. Basta você perguntar para a sua igreja como é importante. Alguns ministérios são visíveis, os outros são menos visíveis, alguns são mais bastidores, mas todos eles são extremamente valiosos. Porque um depende do outro para funcionar. Não existe ministério maior ou menor, existe ministério. E isso tem que ficar muito claro dentro do nosso coração. Se uma parte do corpo não funciona, o corpo todo adoece. Se o fígado fala que não quer trabalhar mais, que vai tirar férias, um ano sabático, sei lá o quê, o resto do corpo sofre, o resto do corpo padece. É por isso que tem muita igreja doente, é por isso que tem muita igreja fechando porta, porque os cristãos não entendem que eles são servos e que a gente tem que colocar os nossos dons a serviço do reino, porque quem deu cada um deles foi Deus. Aí tem muita gente querendo que a igreja cresça, mas não evangeliza. Tem muita gente querendo que o ministério de louvor seja mais vibrante, mais atuante, mas não faz parte dele. Tem muita gente que fala que está faltando reunião de oração, mas quando tem, não vai. A gente está falando sobre serviço. E você faz diferença na vida da sua igreja. Você é extremamente importante. Nós somos igreja. Então nós temos um papel para desempenhar na igreja. A ordem é servir a Deus. Jesus foi muito categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é uma questão de opção, não é algo que a gente vai encaixar na nossa agenda. Quando der tempo eu vou fazer isso, quando der disponível esse resto. Deus nunca quis resto, Ele quer primícias. Ele quer a primeira coisa que você vai tirar. Deus quer o seu dízimo, sua oferta, quer sim, porque é bíblico, mas Ele quer também o seu tempo, dízimo de oferta do seu tempo. Ele quer primícias, Ele não quer resto. Porque se falar, quando sobrar tempo eu faço, nunca vai sobrar tempo, e eu espero em nome de Jesus que não sobre, porque Deus não quer sobra. Deus quer primícias. E nós, como cristãos, somos chamados para usar dons e talentos, nossas primícias de tempo, para engrandecer o nome de Deus, para servir o reino de Deus e servir o nosso próximo. Madre Teresa de Calcutá disse uma frase muito linda. Viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual não é um fim em si mesma. Eu não vou ser maduro espiritual simplesmente para ser maduro. Jesus ensinou que a maturidade espiritual é para doar. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar.
Seguir aprendendo não adianta nada se a gente não coloca em prática aquilo que nós devemos fazer. A gente não coloca, você só recebe, mas não coloca em prática, não adianta nada. Nós precisamos colocar em prática, porque impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem colocar em prática, a gente pode usar aqui a comparação do Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia ele recebe, só que ele escoa. É um mar vivo, onde tem muita vida naquele mar, porque ele recebe e ele escoa. O Mar Morto não há vida, porque ele só recebe e fica tudo parado. Então tem muito cristão mar morto. E nós precisamos de cristãos mar da Galileia, que recebam, mas escoam. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo nós estamos interessados em nos servir. Alguém que venha e faça alguma coisa por nós. Muitas pessoas estão procurando igrejas pensando no que aquela igreja pode me dar, no que aquela igreja pode me oferecer, como é que aquela igreja vai me servir. Poucas pessoas procuram igrejas para congregar pensando no que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, onde eu posso abençoar a vida desses irmãos e a minha comunidade. Poucas pessoas perguntam a necessidade de quem eu vou alcançar. O serviço é muito importante. A Bíblia diz: todos achamos o nosso significado e função como parte do corpo de Cristo. Você tem um significado tremendo e você tem uma função. Ao servirmos juntos na família de Deus, a nossa vida assume uma importância eterna. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença no mundo. Aí você fala assim: mas como eu vou fazer diferença no mundo? Entenda, Deus não está falando para você pegar num estádio cheio de gente. Se Ele mandar, vai em nome de Jesus. Mas nas pequeninas ações do nosso dia a dia, com aquilo que Ele mesmo nos deu, nós fazemos a diferença sim. E se você pensar que não faz a diferença, ou é arma de Satanás ou simplesmente egoísmo, não sei dizer. Mas você tem uma importância muito grande e Deus quer usar essa importância. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto viveu, mas como viveu. Entende? Não tanto quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço, em algum ministério, que desculpa você tem usado? Olha só, Abraão era velho, Jacó era inseguro, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi tinha amante, todo tipo de problema familiar, Elias tinha depressão e tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, e Jonas ainda no momento ainda debateu com Deus, fez coração duro, foi engolido pelo peixe. Noemi era viúva, não tem marido, não tem renda, não tem nada. João Batista é excêntrico, era o mínimo que a gente pode falar de João Batista. Pedro era impulsivo, era temperamental, cortou a orelha do centurião romano, falava o que não devia, se intrometia no que não devia. Maria se preocupava demais. A mulher samaritana teve um monte de casamento fracassado. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha saúde fraca. Timóteo era tímido. Olha que monte de gente com problema. Olha quanta gente com problema. Agora volta lá e olha para a Bíblia, como Deus usou cada uma dessas pessoas. E são alguns, não são todos, mas Deus usou cada uma dessas pessoas para mudar a história. E muda a minha história até hoje, muda a sua história até hoje. Ele usou esses desajustados sociais.
Ele também pode usar a sua vida. Independente de como você é ou como você está, Deus pode usar a sua vida, a sua história de vida, os seus dons e talentos. Então, deixa de desculpa. Vamos deixar de desculpa? Aceite a sua missão sem desculpa, porque isso é maturidade. Isso é deixar o sapatinho de crochê, deixar as fraldinhas de lado, deixar o alimento líquido e começar a comer o sólido. Olhe para si mesmo como um potencial. Olhe para si mesmo o potencial que Deus colocou na sua vida. Você pode até não acreditar em você mesmo, mas lembre-se de uma coisa, Deus acredita em você. Então, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos cumprir a nossa missão, porque isso é maturidade, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus abençoe você e incomode seu coração, para que no nome de Jesus, seus dons e talentos venham a aflorar e você possa ser cada dia mais um homem, uma mulher que faz a diferença no reino dos céus. Beijo para você, fica com Deus. Paz.